Obrigada. É, a faixa etária, né, da juventude aí caracteriza aí na entrada, né, a partir dos 18 anos e se estende aí até os 27 ou mais, né, até a pessoa se casar, né? Então, a gente precisa, ao trabalhar com esta idade, né, considerar as características da personalidade de cada um. Né? Nós vamos ter alunos aí fleumáticos, coléricos, sanguíneos, melancólicos, né? E a gente precisa levar em conta, né, essas características, né? E também o caráter, né? Porque o caráter aqui já está formado, mas nada impede do caráter continuar sendo trabalhado por Deus, né? E nesta fase aí da juventude é quando, né, já passou a turbulência, né, da adolescência, e aí começa a vir uma certa estabilidade, né, nesse período da vida, né, da juventude. Né, algumas características marcam, né, essa idade aí, né, algumas características, porque nessa idade começa a preocupação maior com a escolha da profissão, né? O serviço militar, né, os rapazes aí vão estar participando do serviço militar. A autonomia, geralmente, nesta fase, né, os jovens já têm autonomia de pensamento, né? Autonomia de decisões, né? Então, eles já começam também a se ingressar, muitos já começam a trabalhar desde cedo, né? Por volta aí dos 17, 18 anos, né? Muita gente já vai aí para o mercado de trabalho. E é a fase onde começa a se pensar, né, em namorar para casar, né? Começa aí a pensar no casamento, é a fase do vigor físico, né? Por isso na Bíblia, né, está escrito: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, né? E tendes vencido o maligno, né? Então, é a fase do vigor físico, onde, né, cada um aí tem, né, sua força, e nós precisamos ter programações, né, que vão estar aí trazendo, né, essa força em ação, né? Agora, é uma fase também de muita dificuldade para a gente trabalhar, porque é a fase onde estuda-se para vestibular, para Enem, onde alguns já estão na faculdade, né, e às vezes não podem participar das programações, e aí vem muito esfriamento espiritual também, né, nessa idade. Então, a gente precisa estar aí com uma programação bem intensa, né? Dentro das características desta idade, né, a confiança própria, a energia mental já está desenvolvida, né? O que eu falei, a independência no pensar, né? Ninguém guia o pensamento, né, do outro nesta idade, a não ser que ele deixe, né, ser guiado por outra pessoa. Mas, geralmente, nós alcançamos a independência no nosso modo de ver a vida, de pensar, o raciocínio lógico, né? A exibição de capacidade, né? Muitos jovens começam a mostrar os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, desejo de ser compreendido, né? Geralmente o jovem é contestador, né? Ele gosta de contestar tudo. E eles são diferentes uns dos outros, né? A gente não vai poder tratar todos iguais, porque eles são, né, totalmente diferentes uns dos outros. Né? O professor e o ensino nesta faixa etária. Né? O professor precisa ser livre na sua forma de comunicar. Né? Ele não pode ser uma pessoa reservada, calada, né? Ele precisa ser alguém que vai interagir com a juventude, vai estar ali junto com todo mundo, né? O professor, ele precisa ler muito, conhecer a palavra profundamente, pesquisar aí sobre temas atuais. Então, é alguém que precisa estar atualizado, é alguém que precisa conhecer a palavra profundamente, porque como o jovem é contestador, como ele é questionador, então ele vai fazer muitas perguntas quando você está ministrando algum assunto, né? Então é preciso ter um conteúdo relevante, ser profundo, ser desafiador e também transformador, né? O ensino deve ser relevante e intrigante, né? Que vai levar o jovem a pensar sobre aquilo que ele está ouvindo,
e levá-lo também a desejar viver aquilo que ele está ouvindo. É necessário planejar atividades, né, que vão ser feitas dentro e fora da sala de aula, estimular a visão do reino de Deus, né, e levar os jovens sempre a buscar a Deus. Né? Às vezes a gente se preocupa muito em fazer programações que segurem os jovens na igreja, né? Programações animadas, elétricas, mas nós também precisamos fazer programações que envolvam oração. Né? Eu lembro que, na minha época de juventude, a gente tinha momentos de oração no monte, na igreja, então nós buscávamos a Deus incessantemente. E o que nos segurava na igreja não eram as outras programações, era o desejo de conhecer a Deus, o desejo de ter intimidade com Deus, o desejo de estar próximo ao Senhor, né? De sentir a presença de Deus. Então, nós precisamos levar a juventude também a buscar a Deus e a desejar ter uma vida íntima com Deus, é desejar ter uma vida com o Senhor. Então, as lições, elas precisam ser bem planejadas, bem estruturadas, bem dinâmicas, né? Porque se for uma lição morta, né, com certeza você vai matar aí o desejo, né, do jovem estar ali na escola bíblica dominical. E algumas dicas de atividades, né, para a gente trabalhar com essa turma, seria tela crente pipoca, né, culto do amigo, acampar dentro, né, acampamento, retiro espiritual, amigo natureza, né, grupo de teatro, de estudos, louvorzão, tardes de jogos e tabuleiros, gincanas ao ar livre, né, festas temáticas, noite do sanduba, é uma disputa, né, de quem faz o sanduíche maior, noite da pizza, noite italiana. A gente pode estar trabalhando aqui nessas noites, né, missões junto com os jovens, porque nessa faixa etária também muitas pessoas são impactadas por Deus em relação aí ao ministério. Noite de talentos com sorvetada, dinâmicas, aulas de música, evangelismo pessoal, palestras, quem ama espera. Quem ama espera é muito interessante, né? A gente já fez vários aqui na igreja e foi muito legal. Né? Avanço missionário, imersão transcultural. Né? São algumas atividades que a gente pode estar realizando com os jovens. E os jovens gostam muito de dinâmicas, né? As dinâmicas bem elaboradas, bem estruturadas, né? A gente pode estar fazendo aí no início da aula, no final da aula, né? Em algumas circunstâncias e oportunidades que a gente tiver, né? A gente pode estar aplicando aí dinâmicas. E os adultos? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa faixa etária? Né? Se você tem experiência... Faltou, sabe o que aí na lista? Vigília. Oi, jovem. vigília, isso mesmo. Muito bem, vou acrescentar, tá bom? Vigílias, né? Muito bom. Aí agora a gente vai passar para a fase adulta, né? Nós consideramos a fase adulta se inicia aos 21 anos de idade, né? Aqui as mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram e a responsabilidade, né, aí aumentou bastante. Ser adulto significa ter estabilidade emocional, financeira, definição de identidade profissional, social e assumir a responsabilidade pelo seu projeto de vida. Então, isso é ser adulto, mas geralmente isso não tem acontecido, né? Com muitas pessoas, né? Essa estabilidade emocional nem sempre tem vindo, a financeira, principalmente na geração que nós estamos inseridos nela, né? Então, essa geração há muita instabilidade emocional, mesmo chegando aí à fase adulta, né? A instabilidade financeira também ainda é uma realidade, né? Mas aqui há uma definição de identidade profissional, social, né? E assume-se aí a responsabilidade, né, pelo seu projeto de vida. Então, a pessoa vai cuidar, né, agora do seu projeto de vida. Então, qual é a aprendizagem do adulto? De que forma o adulto aprende? Né? Através de experiências.
né? Pelo fato dos adultos, né, já terem vivido bastante tempo, né? Eles têm uma vida, uma bagagem de vida recheada e cheias de experiências, né? E essas experiências vão se tornar importantes no processo ensino-aprendizagem. Quando você vai ministrar o adulto, ele já tem uma caminhada com Deus, né? Se ele se converteu lá na infância ou na juventude, ele já tem um certo tempo de caminhada com Deus, né? Há alguns, né? E eles têm algumas experiências que podem tornar as nossas aulas mais edificantes, né? Levar outras pessoas também a viverem, né, essas experiências. Então, eles têm vontade de aprender, né? Essa vontade interna de aprender, de se aprofundar no conhecimento, de saber coisas novas, né? Então, isso aqui é um ponto positivo para a gente, né? No fato de a gente chamar a atenção para o tema, para tudo, né? Isso aqui já ajuda a gente, a vontade que eles têm, né, de aprender, de conhecer algo novo. A motivação na aprendizagem está mais vinculada à satisfação pelo saber e pela qualidade de vida. Então, a motivação do adulto, né, está aí, a alegria dele conhecer, dele aprender algo novo, e também o fato de que aquilo que foi aprendido vai trazer uma melhor qualidade de vida e também vai levá-lo a uma vivência mais profunda com Deus, né, na vida cristã. E a participação voluntária, né? Eles se engajam em situações de aprendizagem por livre escolha, né? O adulto vai à escola bíblica dominical por livre escolha, porque ele deseja aprender, né? Isso daí também é um ponto positivo para a gente, né? Quando vai ministrar ao coração de um adulto. O adulto precisa envolver-se totalmente no processo ensino-aprendizagem, né? Qualquer tempo gasto sem que o aluno esteja profundamente envolvido com a lição, né, é tempo perdido. Então, nós precisamos levar o nosso aluno a se envolver 100%, né, com o tema que está sendo ministrado, com a lição que nós estamos ministrando ao coração dele. Né, levar a esse envolvimento. Deixar o aluno falar é ótimo, mas nós não podemos perder a rédea na ministração. Né? Nós precisamos sempre trazer de volta, né, ao tema, porque quando começa a falar, um fala uma coisa, outro, e às vezes acaba havendo aquelas distorções dentro da sala de aula, né? O adulto, ele também requer métodos flexíveis e variados, né? Eu disse para vocês fazerem algum recurso didático, né? Tem gente que achou que era só para crianças. Não, eu disse para qualquer faixa etária. Jovens, adolescentes, adultos. Por quê? Porque também o adulto requer métodos flexíveis e variados e também requer recursos didáticos, né? Às vezes a gente acha que ministrar para jovens, para adultos, a gente não precisa levar nada a não ser a revista e a Bíblia. Mas nós estamos enganados, né? Nós podemos ter uma aula, né, bem animada, bem abençoada, bem profunda, usando técnicas, usando métodos, né, e usando recursos visuais aí que estão à nossa disposição. Então, a gente precisa diversificar nossos métodos, né? Hoje eu vou introduzir a minha lição contando um fato verídico que aconteceu, né? Hoje eu vou introduzir a minha lição trazendo uma notícia, ou posso trazer uma pessoa para que possa ser entrevistado no começo da minha aula. Então, eu preciso diversificar, mudar a maneira de comunicar as verdades do Evangelho sem alterá-las, né? E lembrar de levar em conta o aluno que eu tenho diante de mim. A gente não pode esquecer disso nunca, seja criança, jovem, adolescente, adulto, eu preciso levar em conta o aluno que eu tenho diante de mim, suas necessidades, suas particularidades, o seu jeito de aprender, né? E a inclusão também social faz parte também da juventude, do adulto e jovens aí com TDAH, com autismo, né? A gente vai ter com síndrome de Down. Nós vamos ter presentes dentro da nossa
sala de aula. E a gente também precisa levar tudo isso em conta, né? E o professor deve adotar outros métodos e técnicas de ensinos atuais. Alguns exemplos que eu coloquei aqui foram debates, discussão em grupo, perguntas e respostas, né? Dramatizações, dinâmicas e tantos outros aí, dinamizadores, né, do ensino. E o adulto também precisa de novidades, né? O professor deve cultivar sempre o senso de trazer coisas novas para dentro da sala de aula, né? Criar um ambiente de constante expectativa, né? O que será que o meu professor vai trazer de diferente hoje? Né? Você pode fazer antes da lição, um café da manhã com a sua turma, né? Você pode sempre estar procurando inovar, café com Deus, um momento de oração antes da lição. Você precisa sair, livrar o adulto do tédio e da monotonia, né, dentro da sala de aula, porque muitas vezes a vida desse adulto é marcada por muito tédio, por monotonia, por sempre ser a mesma coisa durante a semana, acorda, vai trabalhar, volta para casa, cansa e tal. E no domingo nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude a darmos uma aula prazerosa, né? E que o Espírito de Deus atue dentro da nossa sala de aula, porque o que vai fazer a diferença é a unção, é a presença de Deus através da sua vida, alcançando a vida do aluno. Né? Nós não estamos tratando aqui apenas de transmissão de conhecimentos, nós estamos aqui tratando, né, de pessoas que vão transferir verdades de um coração para outro coração, né? E isso vai gerar, né, um avanço na vida cristã, uma melhoria na qualidade da vida cristã. E o professor precisa conhecer muito bem o assunto a ser ensinado. Né? Um fraco domínio do conteúdo resulta no ensino deficiente, né? Afirmou aí o educador John Milton Gregory. Né? Então, a gente precisa ter um ensino forte, um ensino bíblico, porque o que faz diferença é a palavra de Deus, gente. O que traz mudança de atitude, de pensamento, de comportamento, é a ministração da palavra de Deus. Então, a gente precisa levar tudo isso em conta em relação aí, né, ao adulto, né? O adulto, ele rejeita a improvisação, né? E ele sabe quando a aula é improvisada, né? Então, outra coisa relevante, né, para o ensino dos adultos, né, isso, né? E a gente precisa se livrar da comodidade, né? Porque ela vai gerar aí a improvisação, né? E nós precisamos planejar a aula para os adultos, né? Às vezes as pessoas acham assim, é adulta, eu posso ler a revista, né? Eu vou lá, leio a revista e faço um breve comentário, né? E eles vão ficar felizes e satisfeitos, né? Mas não é por aí. Nós precisamos, né, nos livrarmos aí da improvisação e estudarmos profundamente o conteúdo a ser ensinado, né? E volto a dizer, um bom plano de aula vai produzir, né, vai promover a eficiência aí no ensino e vai te ajudar a economizar tempo, a economizar energia, né? E vai te ajudar a alcançar os objetivos que você propôs aí em relação à sua aula, né? Então, nós precisamos planejar e evitar aí a improvisação quando nós estamos ministrando, né, ao coração dos adultos, né? Ficou um por cima do outro aqui. Mas o adulto, ele precisa ser também incentivado, né? Antes de iniciar a lição, a gente precisa dar aos nossos alunos boas razões, né? Para que eles continuem assistindo, né, a nossa aula. Então, eu já falei sobre isso, contar uma história interessante, uma ilustração curiosa, né? Uma notícia de última hora, uma dinâmica, uma experiência, né? Você pode pegar um dos alunos também, colocar para contar a experiência da sua vida, né? Então, o adulto, ele precisa ser compreendido, respeitado e valorizado, né? O professor, ele precisa ouvir o aluno, dialogar com ele, procurar saber, né, o que está acontecendo com ele, as suas necessidades, e tentar alcançá-lo, né, nas suas necessidades, dedicando tempo aí, né, fora da classe de escola bíblica dominical.
né? Então, a gente precisa conhecer as necessidades dos nossos alunos. Por exemplo, não é para me gabar, não, tá bom, gente? Mas eu tinha uma aluna que ela precisava fazer uma cirurgia e não tinha ninguém para cuidar dela, porque a família dela não era da cidade. Então, o que a gente fez? Tentou resolver a situação, né? Chamei mais uma irmã e a gente foi durante aí umas 2 semanas, até ela ficar mais fortinha, dar faxina na casa dela uma vez por semana, né? Então, assim, a gente foi 3 semanas, se eu não me engano. Então, assim, a gente pode tentar ajudar o nosso aluno fora da escola bíblica dominical, né? Então, a gente precisa, né, ajudar um membro da nossa igreja, mesmo que não seja aluno da sua escola dominical, mas ajudar um membro aí da sua igreja que você sabe que precisa de você e que você possa estender as mãos, né, a ele. E aprendizagem, tratando da aprendizagem do adulto, ele precisa sentir que faz parte do grupo, né? O professor ele precisa ser um socializador, né? Tentar incluir o aluno aí na educação, né? Tentar fazer essa interação aí psicológica, né? E essa comunicação social aí dentro da sua sala de aula. E isso aqui a gente já viu, eu não vou repetir, que eram os passos essenciais para o preparo da aula dos adultos, né? E a gente já falou isso lá atrás, né? Porque eu quero dar oportunidade a vocês, né? Para estarem apresentando aí, né? O material de vocês, né? E também nós podemos programar atividades extra-classe, né? Com os nossos alunos, chás, piquenique, churrascos, tarde de lazer, dia da beleza, cozinhando com as amigas, né? A gente chama todas as irmãs e cada uma leva um ingrediente, a gente pode fazer uma comida legal na igreja e depois a gente vai jantar, ensinar quem não sabe cozinhar, né, a cozinhar, né, passando a tarde aí com as amigas. Roberta aí, ó, sabe fazer bolos lindos e maravilhosos, né? Então pode fazer, passando a tarde com Roberta aí, ó. Oh, meu Deus do céu! Um bolo delicioso que ela faz, viu, gente? Muito obrigada. Então, ó, pode usar seus talentos para poder estar abençoando as irmãs da igreja, né? Ou as jovens que vão se casar, se você trabalha com jovens, né? Chama as meninas, né? Cozinhando com as amigas, né? Para a gente poder despertar esse desejo aí, né? Evangelismo, visitas, noite de talentos, vigília, que eu esqueci também de novo, né? E aqui eu coloquei uma dinâmica que eu gosto muito de fazer com adolescentes, jovens e adultos. Não sei se vocês conhecem, né? Que é a dinâmica do bonequinho. Como vai a sua vida com Deus? Né? Aí a pessoa pode desenhar só o tronco, né? Só o tronquinho e a cabecinha. E as outras partes a gente vai colocando, né? O olho direito, lê a Bíblia todos os dias, né? Aí o olho esquerdo, né? Ora todos os dias. A boca fala do amor de Cristo todos os dias. A mão direita é ofertante, né? A mão esquerda é dizimista fiel. O pezinho faz boas obras. E aí você vai criando algumas coisas que você sabe, né? Que faz crescer, né, na vida espiritual. E é interessante que, se ele não faz, ele não desenha. Né? Se ele não lê a Bíblia todos os dias, então ele vai ficar sem um olho, ele vai ficar caolho, né? E é legal que quando termina, né, todo mundo fica, eu estou aleijado, eu estou isso, eu estou aquilo. E aí a gente entra e faz a aplicação. E dá uma orientação para eles pregarem esse bonequinho na porta do guarda-roupa. Para todos os dias, quando eles forem pegar a roupa, eles se lembrarem de que eles estão, né, doentes e que eles precisam buscar a Deus, né, de uma forma mais intensa, mais presente, ter um momento aí com Deus. Então, é uma dinâmica bem legal. Eu gosto dessa daqui também. Eu trouxe para vocês verem, né, minha vida pelas figuras. Como vai a sua vida? Né? Você pode
você recorta um monte de figuras ou imprime, né, e joga no chão, aquele monte de figuras de revistas ou impressas, né, que tenham a ver aí pessoas aprisionadas, ou um barco, né, em alto mar, uma tempestade, ou pessoas felizes, relógio, e um monte de coisas que tem a ver com a vida cristã, né? Então, nessa dinâmica, cada um vai pegar uma ou duas figuras e vai expressar como está a sua vida com Deus, ou como está a sua vida emocional, dependendo do tema que você vai abordar, você pode conduzir essa dinâmica, né? Como vai sua vida espiritual, como vai a sua vida emocional, sentimental, né? E essa dinâmica proporciona a gente, que é professor, conhecer um pouco da situação dos nossos alunos, né? Numa dinâmica dessa, a gente descobriu que uma adolescente estava, né, passando por momentos difíceis na sua vida, pensando, né, em tirar a sua própria vida. Foi numa dinâmica desta, e que a gente pôde intervir e pôde ajudar, né? Então, assim, a dinâmica é coisas tão simples que Deus, às vezes, coloca no coração da gente para fazer e que traz, né, um diferencial aí na vida das pessoas, né? Então, aí eu coloquei essas duas dinâmicas como ilustração, né, para nós. E agora eu vou dar a oportunidade a vocês, um por um, né, estar apresentando aí o seu recurso, né, falando um pouquinho sobre ele. Quem vai começar? Eu vou cessar o compartilhamento aqui para a gente poder ter uma visão melhor aí de quem vai começar. Quem vai começar a apresentar o seu recurso? Eu, Daiane. Daiane guardou em segredo, em secreto. Guardei não, é porque eu não tenho o hábito de fazer, né? Então a gente sente um pouco de dificuldade. Não tinha muitos os materiais, cola quente, essas coisas, mas saiu alguma coisa. Não precisa contar a história não, né, professora? Não, só mostrar o seu recurso. Então, eu só fiz uma parte. Eu creio que, se for realmente contar a história, né? Eu pensei na questão de fazer um avental com a menina israelita, porque eu pensei na história dá para ver, né? Naamã, né? Aí o que eu confeccionei só foi a parte do mergulho. Que aí seria o Rio Jordão, e aqui a gente colocaria o bonequinho. Na parte da história de contar só a parte do mergulho. Uhum. Dá para ver? Dá. A gente ia contando com as crianças, né? 1 mergulho, 2 mergulhos, e quando chegasse no 7º, aí embaixo a gente virava e ele subia curado. Curado. Muito bem, parabéns. Ficou ótimo, mulher. Eu espero assim, que vocês se empolguem, né? E continuem fazendo. Ficou um céu com muitas nuvens. Não, ficou excelente. Ó, e o corte do VA também está ótimo. Gente, esse povo é tudo Achei profissional. tão Estou bem, se disfarçando, professora Nível. Eu sou a única leiga aqui. Ficou umas ondazinhas. Assim, na verdade, as ondas do mar não são iguais. Do mar não, ou do rio, né? Não são iguais, né? Porque ficou meio. Mas, assim, para quem nunca fez, como você disse, tá excelente. Se você treinar, vai ficar perfeito depois. Ficou ótimo. Pronto. Foi isso. Vou dar sua nota já, já. Vamos lá. Quem vai é Lola que vai agora, que Lola estava aí, ó. Eu ia. Mas a irmã vai? Como eu já disse lá no grupo, não é meu talento. Sou péssima nisso. Mas vamos lá. É um corinho, viu? É bem rapidinho ele. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou.
E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando criei Jesus e vida eterna ganhei. Aê, ó, parabéns. Ó, usou a criatividade, tá vendo, gente? De cartolina, não foi? Eu vi aí. Isso. De cartolina, não precisa ser só EVA, gente. É um recurso. Já pensou se ela fosse cantar sem mostrar para as crianças, né? As crianças iam ouvir a música, mas não seria tão interessante, né? Então, parabéns para quem não tem muita criatividade, como você disse, né? Mas você mostrou o contrário. Não. Você mostrou o contrário, que é capaz, mulher. Que Deus abençoe, né? Quem vai agora, gente? Eu vou. Eu Pode fiz uma coisa simples. Eu não coloquei o nomezinho, mas é falando sobre as pragas do Egito, que é para trabalhar com os maiores. Sim, Pequenininhas não dá para trabalhar, não. E aí você vai rodando as pragas. Ou para cá. sim. Você vai passando por elas. A do sangue, a do sapo, a das moscas, a dos animais, e vai Sobe falando um cada pouquinho, amigo. Sobe um pouquinho que não dá para ver. Subir um pouquinho o desenho. E Aí você vai rodando e vai passando. Gafanhoto, da escuridão, da morte dos primogênitos. E aí você pode falar a cada domingo um e depois ir recapitulando com eles. Interessante. Você também pode fazer um recurso desse para cada aluno, levar para casa. Isso. Como Pode fazer com atividade. eles. No papel mais grossinho. Isso, né? Como pode imprimir naquele papel cartão, né? Muito bem. Ó, gente, para quem vocês disseram que não tinha, né, criatividade, não sei fazer, não sei o quê, tá saindo coisa boa aí de Israel, ó. Tem saído. Vamos lá. Quem vai agora? Se eu falar, professora, do meu, eu usei os recursos que eu tenho em casa, um pote de sorvete, né? E aí eu vou contar a minha história, não vou contar a história não, tá? Vou só mostrar. Um potinho de sorvete, eu coloquei uma fitinha aqui para poder tirar, fazer feito uma maletinha. E aqui eu coloquei tipo um feltrozinho. Aí tem fita, né? Velcro. Isso. Aí você cola, você mostrar. Aí aqui o barquinho, o mar, né? Não cai barco, fica aqui. O mar, você contar a história. E o personagem é Jonas, né? Quando Deus falou com Jonas, ele pegou. E aí tem um peixe que eu peguei uma bolsinha da minha filha de moedas, uma porta-moeda que ela tinha ganhado era de sereia. Aí eu fui botar a cabeça do peixe aqui. E aí Jonas foi engolido pelo peixe. Aí quando abre a boca, ele entra dentro da bolsa, fica lá dentro da bolsinha. E aí tá Jonas dentro da barriguinha do peixe. Ai, ficou ótimo. Boa ideia, viu, gente? Eu vou roubar algumas de vocês aí. E é bom que você guarda tudo de volta e fica. É ótimo. Porta a história. Além da história, ainda tem a porta a história. E a ajudante está lá atrás, ó. O outro foi o avental, que é um avental de louça, tá, gente? Só que ele tem essa parte aqui atrás, felpudazinha. Aí eu coloquei também o velcro e saí. O meu Golias, minha gente, tá assim, uma arte que só Deus dá a cara do meu Golias. Esse Gente, Golias eu tá já ri muito tanto com bravo. o pobre do meu Golias. Né? Aí você bota o cenário. Assim. Aí Jonas virou Davi, né? Que você tinha dito, né? Jonas virou Davi, por ele ser pequenininho, né? Deixa eu pegar Jonas de volta. Oh, meu Deus, sai da barriga do peixe. Vai virar Davi. Né? Aí coloca aqui, ó. Conta a historinha de Davi e Golias. Aproveita o personagem. Sim, muito bem.
Tá Eu tenho que ótimo. aproveitar, porque os recursos são poucos, então cada pedacinho de EVA e cada material é básico. A nossa casa fica cheia de coisas que é lixo para os outros, né? Para a gente é um recurso didático, né? Se transforma aí num recurso didático. Minhas baguncinhas estão ali, ó. Um bocadinho de coisa ali dentro. Eu também tenho um bocadão de bagunça. Mas agora quem vai? Eu vou, professora. Jeane. Vamos lá, Jeane. Jeane sempre caladinha, gente. Eu fiz, dá dando para ver, não dá? Dá. Eu fiz um relógiozinho do tempo, né? Onde se inicia com boas-vindas, oração, louvor, oferta, a história da Bíblia, a memorização da Bíblia e atividades. E, por último, o lanche, né? Aí o reloginho vai só contando assim, né? Cada etapa, até chegar no lanche. Ah, tu fez a rotina da escola dominical, do culto infantil. Infantil. Ficou ótimo. Porque aí, né, incentiva as criancinhas, né, a dar boas-vindas, a orar, isso é importante, né? E eles vão saber a rotina, né, no dia a dia. Exatamente. Muito bem, Jeane, parabéns, ficou ótimo. Jeane, se tu quiser me mandar esse aí também, eu aceito, tá? Jeane caladinha, mas ela sabe fazer, tá vendo? É verdade. É caladinha, mas é talentosa, viu? É. Quem vai agora? Cadê? Johnny e Renata estão calados aí, ó. Professora, eu posso ir para minha vergonha não ser a última? Deixa ali a irmã que não quer ser a última. Cadê? Quem falou? Prioridade para as mulheres que estão com o bebê no sono. Não, só se o bebê falar. Se ele pedir, eu deixo. Pode ir, Norma, pode ir. Parabéns, Renata. Depois bota o bebezinho aí para nós ver a carinha dela. Obrigada, meu amor. Tá certo. Você tem que vir fazer uma visita, sua tratante. Tá bom, mulher, mas agora não posso não, porque eu estou de quarentena. A minha menina testou positiva e já viu, né? Eu ganhei junto a bagagem aqui. Professora, vamos lá. Cada um usou o recurso que tinha, né? Então, tinha um material aqui em casa da escola da minha menina. E quando tem algum evento na igreja, eu saio juntando, guardando tudo aqui em casa. Então, vamos lá. O que saiu no improviso, dá para ver, é como se fosse uma caixinha de... um teatrinho de TV, alguma coisa assim. Dá para ver? Mais um pouquinho. Aqui? Isso. Deixa eu ver se... Tu consegue colocar aqui na tela cheia? Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela cheia. Não. Foi pior. Pronto, aí aqui dá para ver agora? Dá. Não precisa aparecer, não, só a caixinha. Aí aqui eu tenho, como se fosse contar uma historinha. Nessa historinha começa com umas crianças, elas estão orando, e a criança que ora na casa do Senhor, ela tem, né, aqui é a casa do céu, porque não dá para ver, mas tem o formato de uma cruz, de uma igreja, cor de ouro. Ela tem o coração puro. Peraí, improvisa aqui. Ela tem o coração puro. Esse coração aqui, ele é branquinho, com ao redorzinho vermelhinho, né? Representando o coração puro. Peraí, vamos lá. Por que ela tem um coração puro? Porque Jesus está dentro dele, né? Ela ora e Jesus está dentro dele. Só um momento. Quando Jesus está no coração, na vida da criança ou na vida da pessoa, o pecado ele não tem poder sobre essa pessoa ou sobre essa criança. É representado por um coração escuro, cara fechada e todo cheio de mancha. Essa foi a minha criatividade. Só isso. Tá ótimo. Mas, assim, foi um improviso que, na verdade, eu já fiz hoje, não vou mentir, devido a algumas situações, mas
eu gostei da experiência, depois vou caprichar, sai mais bonito. Pois é, o primeiro sempre é assim, depois a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Mas ficou Mas ótima a ideia, parabéns. A rapé é grande, viu? Topeira. Mas é assim mesmo, tudo na vida é difícil. Então, vamos lá agora. Chegou a vez de Johnny e Renata. Vai ter o primeiro? Deixa eu fazer logo o meu. Vai, O meu é uma obra de arte, engenharia pura. Eu vou ficar em pé para vocês enxergarem, porque está difícil. Fiz uma escadinha para ir para o céu. Os 8 passos para ir para o céu. Sim. Eu ficar em pé para ver se vocês me enxergam direito. Céu. O primeiro passo é crer, aceitar. Terceiro passo, orar. Quarto passo, batizar. O quinto, ler a Bíblia. Obedecer ao sexto. O sétimo, testemunhar. E o oitavo, adorar a Deus. Esses são os passos para nós podermos chegar até o céu. Até o céu. E é bom que esse recurso você pode usar até com os adolescentes. Não é um recurso tão infantil, né? Dá para você usar aí até com os jovens, se você quiser ilustrar, né? Aí, até adultos também você pode usar esse recurso, porque ele não é um recurso tão infantil, né? Você vai usar com juniores, né? Com adolescentes, com jovens, porque a gente pode estar destrinchando, né, cada ponto desse daí. Parabéns. Foi ele que fez, Renato, foi você? Eu ia pegar um canto de Johnny, ia ser um por dois. Eu, meu povo! Eu fiz a pizza da oração. Eu já mudou para ver o seu. Aí fiz as fatias de pizza. Dá para vocês verem. Sim. Aí eu decorei com a carinha, mas cada um pode fazer da forma que quiser, pode colocar calabresa, fazer o formatinho da calabresa, do jeito que quer colocar. Aí, cada fatia de pizza tem uma perguntinha, né? Você pode, tanto você mesmo tirar a fatia, ou chamar dos alunos para cada aluno ir tirando a perguntinha e, se souber responder, já responde. Aí, no caso, onde orar, quem orar, por que orar, quando orar, como orar, o que é orar e a quem orar. E aí, se a criança não souber responder, ou o adolescente, ou o jovem, aí já vai explicando, né? Sim. É ótimo, é uma lição que dá para dar no culto infantil, né? Também, com os juniores, numa idade assim, maiorzinha, né? E a gente também pode não colocar carinha e usar, né? Nos jovens, nos adolescentes também funciona, né? Então, tem recursos que não é só para as crianças, né? Que a gente pode ir adaptando e usando, né? Com outros. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Maiara disse que não conseguiu concluir, né? O professor, o meu ficou parecido com o do irmão Renato, da irmã Renata. Oi? O meu ficou parecido com o do irmão Johnny e Renata. Ah, sim, não tem problema, não. Mas eu vou Pode mostrar. mostrar. Elânia. Isso. Dá para vocês verem? Me Deu. ouvir? Aham. Tipo, eu fiz a cidade celestial e diz que é de ouro, né? A cidade de ouro.
Aqui também fiz a escadinha. E aqui os pezinhos, falando que é os passos para o céu. Sim. Como chegar ao céu, segurando. Aí aqui coloquei o desenho. Orar, ler a Bíblia. Obedecer a Jesus. Adorar. Aceitar Jesus. É tudo em ordem, de baixo para cima, mas é porque eu fiz bem grande. Aham. E arrependi. Tá ótimo, ficou lindo. Parabéns. Obrigada. Tá vendo os talentos surgindo, gente? Cada um, ó, do seu jeito, mas está saindo. Ó, o dela diz parecido com o do Johnny e Renata, mas ficou diferente, né? O dela já ficou mais infantil, né? Já dá mais aí, mais só para crianças, né? O do Johnny já dá para inserir aí em outras idades. Então, assim, a gente vai trabalhando e aperfeiçoando. Falta mais alguém, gente? Eu, professora. Sim. Vamos lá. Eu confeccionei de cartolina o desenho de uma laranja, falando as 9 características do espírito. Aí aqui eu já colei a primeira, que seria amor, a segunda seria alegria. Aí com isso eu vou colando todas as 9, e no caso eu iria falando sobre cada uma. Entendeu? Sim, ótimo. E esse daí é um recurso também que dá para usar, né, com várias idades, né? Não só com as crianças, né? Isso. Mas dá para usar até os adultos, né? Um recurso, né, que pode ajudar aí. Muito Pronto. bem. Foi de cartolina que você fez, né? Cartolina, todo. E a laranja e os gominhos também. Tá vendo? Então, assim, a gente não precisa, né? Às vezes diz, eu não tenho dinheiro para comprar um EVA, mas eu posso comprar uma cartolina, né? E posso ilustrar a minha aula e fazer com que ela se torne, né, interessante. Ou até papelão, gente. A gente não pode ter desculpa para não dar uma aula com um recurso, né, que venha ilustrar bem. Né? Mas parabéns pela ideia. Pode imprimir, né, missionário Nívia, em papel comum e só colar no papelão para ele ficar mais rígido. Verdade. Né? Ou pode colocar no quadro também, né, e ir colando. Falta quem mais, gente? Eu. Bora. O meu é um corinho ilustrativo para crianças do maternal. Uma das técnicas que a gente usa muito é a repetição, né? Para eles gravarem, eles estão aprendendo ainda. Aí, eu deixei uns prontos ali, mas eu vou mostrar uns a vocês como foi que eu fiz. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Ela vai organizando. Aí, como é para ensinar sobre a criação, né? Que foi Deus que criou, é o nosso Pai. Aí só fala do céu, as aves, as estrelas, que vai colando, e a criança vai acompanhando, né? Para ficar mais dinâmico, porque criança de maternal é difícil ficar quieta. Tem que ter o que aprender. E você e eu. Aí eles aprendem sobre que Deus criou todas as coisas na natureza e a nós também. Ficou lindo. Parabéns. Mas você trabalha com jovens, não é? Ou não? Na sua igreja? Foi assim, eu já tinha planejado essa, né? Eu fiz a dinâmica, mas eu disse amanhã, eu não vou levar uma dinâmica, não. Estava pronta aqui na mesa e eu desisti, porque eu pensei assim, tá todo mundo fazendo infantil. Para jovens, geralmente, eu uso dinâmicas. Pois é, eu estava esperando só a dinâmica para ser diferente.
Eu não Ou acredito, eu não. não acredito. Não, eu estava esperando a sua dinâmica, que você disse para mim que ia fazer uma dinâmica. Fiz a dinâmica, treinei aqui em cima da mesa, mostrei a papai, mostrei a mãe. Eu disse, não, desisti. No final, não, na reta final, desisti. Mas seria bom para mostrar para outras idades também, né? É Assim. verdade, foi o que eu pensei, mas aí eu já tinha pensado nesse, né? Aí Não, fiquei ficou com esse- lindo, mas tá bom, você está devendo a dinâmica. Tô devendo, pronto. Porque é bom a gente aprender dinâmicas novas, né, gente? Ajuda a gente, né? Não, eu vivo de dinâmicas, porque na classe dos jovens, para não ficar uma aula muito monótona, então eu estou sempre levando dinâmicas para ilustrar os assuntos. Aham. Ei, deixa eu só... Desculpa aí, eu só vou expulsar um gato que está na minha cozinha aqui, peraí. Ele estava em cima da mesa para comer minhas coisas. Desculpa aí, viu, gente? No meio da aula, o improviso. Mas isso acontece, né? Ao vivo. Pois é, Roberta, agora eu fiquei esperando. Você quer fazer, não, a dinâmica? Faz. Faz, Dá um Roberta. tempo. A gente dá um tempo. Quem vai apresentar aí agora? Eu vou organizar. Mari, você disse que já treinou. Acho que já foi todo mundo, não? Todo mundo já foi que está presente? Já. Agora, quem não apresentou vai mandar um vídeo para mim, tá bom, gente? Quem for assistir a aula depois, quem não apresentou, vai mandar um vídeo para mim, apresentando seu recurso. Viu, Mai, que disse... É Maiara, né? Que disse para mim que não conseguiu terminar. Então, quando terminar, manda um vídeo dizendo, olha, aqui dá meu recurso, assim, assim, assim. Tá joia, gente? Porque eu quero que todo mundo faça alguma coisa, né? É bom a gente ter um curso que a gente tem a teoria, mas tem um pouquinho da prática. Se fosse presencial, dava para a gente montar histórias, né, também. Cada um poderia contar uma história ou apresentar uma lição, né, de jovens, uma lição de adolescentes, uma lição de adultos, né? Porque às vezes a gente não tem muito tempo para isso, né? Mas, se Deus quiser, eu creio que vocês vão para frente, né? E quem sabe daqui uns dias vão estar dando cursos aí, ó, de preparação de professor de escola dominical. Pode usar meus slides, tá bom? Eu deixo. Eu deixo Olivia, usar. eu ia fazer uma dinâmica também, mas era muito simples, aí eu desisti. Não, vocês são Sobre muito... talentos. Pois é, ó. Sobre talentos. Eu ia trazer um balde e um copo. Aí a dinâmica é simples, né? Você fala para que o balde serve e para que o copo serve. Carregar água, né? Todos dois têm a mesma função. Só que cada um tem uma importância. Por exemplo, é fácil tomar água no balde? Não. Não. Mais fácil tomar água No no copo. copo, né? Agora, lavar uma casa com copo, Não consegue. não consegue. Você necessitaria de um balde. Então, você vai falar sobre a questão de talentos e que não existe essa questão de mais importante. Cada um tem uma função, né? Então, eles têm a mesma função que é a água. A função é o quê? Trabalhar no reino de Deus, né? Então, mas cada um com a sua forma de trabalhar, com a sua maneira de trabalhar. Eu fiz com os jovens, levei um balde para a igreja. Mas, professora, você vai fazer o que com esse balde? Vamos lá. Tá Professora? pronta, Roberta? Oi. Eu poderia fazer uma dinâmica sobre prioridades? Pode. Eu fiz no trabalho de jovem, quando era líder, e hoje eu fiz com o Ministério de Mulheres. É sobre quando você coloca algo como prioridade. E aí eu tenho uma transparente, vocês estão dando para ver, tá? Tá. E eu vou representar Deus com esses limões.
Então, Deus vai ser representado com esses limões, que eu vou estar colocando aqui, e eu vou estar representando as coisas do nosso dia a dia com feijões. Então, quando eu coloco Deus como minha prioridade, aqui significa como se representasse, como me representasse, e os limões representassem Deus. Então, Deus na minha vida, sendo prioridade. Isso eu baseei também justamente no livro Mateus 6:33, né? Quando buscar primeiro o seu reino e sua justiça. E eu acrescento as minhas prioridades. Então, quando Deus é a minha prioridade, eu consigo colocar, ou seja, fica cheio, mas eu consigo colocar Deus e a mesma quantidade de feijão, de coisas, porque Deus vai acrescentando e não derrama. Agora, eu observo quando eu coloco minhas prioridades e depois tento colocar Deus. Veja que no meu recipiente, gente, é improviso. Não tem nada, certo? Agora eu vou colocar de volta. Vou tirar Deus da minha prioridade e vou colocar as minhas prioridades primeiro. Observe que Deus estava na minha prioridade e o copinho estava cheio. Mas quando eu coloquei minhas prioridades, Deus ficou sobrando. Então, assim, quando Deus vem primeiro, as mesmas coisas que eu tenho, Ele acrescenta tudo sem aumentar e nada sobra, porque Ele nos dá tudo na medida certa. Só para vocês verem. Mas quando eu tiro Ele e coloco Ele como a minha segunda opção, é porque eu tenho que bater aqui, fica sobrando espaço. E Deus, quando Ele vem primeiro, sempre acrescenta. Preenche tudo, né? Então, assim, que a gente pode trazer para o ministério, né, mostrando a eles que quando Deus está no controle de todas as coisas, né, tudo Ele acrescenta na medida certa e Ele não fica sobrando, mas quando nós colocamos as prioridades, nunca sobra espaço para Deus. É verdade. Vamos lá, então, dona Roberta, agora. Obrigada, viu, irmã? Foi ótima. Dá para fazer uma introdução da lição. Assim, o nome da dinâmica é Seguindo a Direção Certa. Precisa de 2 copos com água. Esse copo aqui representa a gente, o ser humano. Nós, muitas vezes, decidimos que estamos fazendo as coisas certas e nossas escolhas estão sendo boas de acordo com o nosso julgamento, com o que a gente acha que é certo. Mas aí, seguindo a nossa própria razão e nosso próprio entendimento. Aí vem a referência do versículo que é Provérbios 16:2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então nós estamos aqui seguindo o nosso caminho. Mas aí nós conhecemos a Deus e o Espírito Santo está em nós. Aí acrescenta sal na água. O sal representa o Espírito Santo. Eu já acrescentei porque a água tem que aceitar, tá? Aí a seta que estava seguindo o seu próprio caminho, através do agir do Espírito Santo em nós, o Senhor passa a nos guiar para o caminho correto. Então, assim, a seta, eu não virei. Ela continua para cá, mas por conta da mistura na água, ela se transforma e ela começa a apontar para a direção correta. Interessante. Para cá, ó. Aí nada que coloca por trás do corpo a seta vira. Ou seja, é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos guia para a direção correta. Isaías. Sim, aí tem a referência que é Isaías 26, versículo 7. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pede uma mandada do justo. Pronto. O caminho que o Senhor nos ensina é o caminho do justo.
E ele está sempre nos endireitando para que a gente possa chegar no nosso destino, que é o céu. Nessa dinâmica aqui, eu apliquei sobre o agir do Espírito Santo na nossa vida, na diferença que ele faz em nós. Porque nós estamos seguindo aqui para a esquerda, mas a partir de que o Senhor habita em nós, ele nos transforma e nos guia para o caminho certo. Nesse caso, a seta virou para a direita. Mas a aplicação dessa dinâmica pode ser em vários temas, de acordo com a lição que a pessoa estiver ministrando. É sal que você colocou aí dentro? É. Deixa eu botar uma perto. Sim. Ai, deixa eu ver. Aqui. Foi. É interessante, eu nunca tinha visto, não. Essa tá para cá. E quando coloca por trás, o sal, que representa o Espírito Santo, muda a direção da seta. Entendi. É legal também, bem interessante. Dá para a gente usar, viu? Tanto a do feijão como essa, como a do balde, né? A gente pode usar aí para estar introduzindo uma aula ou fazendo a conclusão, né? Da explanação de um assunto. Tá vendo? São recursos que a gente pode fazer e usar, né? Para estar ministrando aí as nossas aulas e melhorando a qualidade do nosso ensino. Amém? Eu espero, sabe, que depois de Educação Cristã 1 e 2, né, tenha aberto, né, a mentalidade de vocês, a visão em relação à área educacional da igreja, né? E Deus tenha alcançado de alguma forma o seu coração aí, né? E que você possa fazer grandes coisas, grandes projetos para Deus, né, na área educacional da sua igreja. Então, a gente vai encerrar o nosso módulo, né? Eu já estou triste, que a gente acaba se acostumando, né? Mas eu creio que a gente vai se encontrar mais por aí, mais vezes, né? No nome de Jesus. Eu vou interromper a gravação aqui. Pronto, vamos voltar. Pronto. É algo bem simples, mas eu achei assim bem pedagógico para não só para as crianças, mas também para os pais, né? A agenda de oração. Sim. Aqui é a agenda de oração e cada dia, não sei se a câmera do celular dá para não dá para ver. Né? Cada dia da semana, né, domingo, aí tem um motivo para estar orando, né? Domingo, segunda, terça, todos os dias da semana. Não só para as crianças, como eu disse, mas também para que os pais, né, desenvolvam o hábito, né, de estar orando com os seus filhos. Acho que é bem interessante para as crianças e também para os pais, né, para o crescimento deles. E é só, tá aqui os motivos de oração, e é algo também até que eu vou levar para a igreja, né? Eu achei bem interessante e passar até para os pais. É algo bem simples, mas pode impactar até para desenvolver uma vida de oração para aqueles irmãos que não têm, né? Pronto, você ia deixar de apresentar uma ideia legal, né, gente? Que dá para a gente aproveitar, né? E a gente pode fazer isso em formas de bloquinhos também, né? Em um cartaz para cada aluno. Né? Cada aluno pode escrever os motivos de oração, bem interessante, tá vendo? Ia perder nota e a oportunidade de dar ideia para o pessoal, né? Parabéns, que Deus te abençoe. E você assistiu todas as aulas? Que às vezes a gente não precisa nem muito assim de recurso. Uma dinâmica, muitas vezes, eu já fiz dinâmicas que eu não tinha recurso nenhum. Lá na hora eu tinha lido sobre a dinâmica e na hora da aula aplicava no tema que vai dar e fiz, que é sobre como conhecer a voz do seu pastor, como a gente deve reconhecer a voz de Deus, pedindo discernimento de espírito, né? Aí eu reuni as alunas, chamei uma, coloquei ela de costa e coloquei as outras em pé a uma distância. Aí mandei cada uma miar, fazer miau, disfarçando a voz. Aí aquela que estava lá na frente tinha que descobrir qual era a aluna
que estava minhando. Aí, dessa forma, a gente também tem que fazer com Deus, identificar a voz do Senhor quando Deus fala com a gente. Aí fala muito sobre essa questão do discernimento. A gente, às vezes, não quer apresentar porque não tem um recurso, mas a aplicação é o que vale. E recursos visuais são importantes, mas se não tem a dinâmica, é independente do recurso. Não, é bem interessante, né? A dinâmica é um recurso didático, né? Não é uma ilustração, mas é um recurso didático que a gente pode usar, como também o trabalho em grupo, né? A metodologia aí de dividir a classe em grupos, em equipes, de pôr para apresentar, são recursos, né, que a gente pode estar usando, né, para melhorar a qualidade da nossa aula e para também chamar a atenção do nosso aluno. Né? Eu fico feliz de ver vocês, né, envolvidos aí no reino, na obra, né? E alguns descobriram, pelo menos nessa matéria, que sabe recortar EVA, pelo menos valeu a pena. Né? Valeu a pena, pelo menos. Eu vou dormir feliz, né, de ver o desempenho de vocês. Né? Eu fiquei muito feliz. Tá bom, gente? A gente vai encerrar o nosso módulo aqui, né? E se alguém quiser dizer alguma coisa aí, fique à vontade, né? E a gente vai encerrar a nossa aula. Tira uma foto, Foi professor, prazeroso. com o trabalho. Amém. Foi muito prazeroso essa aula, né? Educação cristã. E se tivesse mais módulos, a gente queria. Não queria, gente? Eu queria. Eu queria um monte de print dos slides. Não, pode usar à vontade. Eu não tenho esse problema, não. Professora, assim, para mim, assim, parece ser uma aula assim, tão simples, né? Porque é do nosso dia a dia, mas é um puxão de orelha na gente. Principalmente, assim, eu dou aula de escola bíblica, mas eu não tinha essa visão que o aluno ele não deixa de ser aluno fora da EBD. E a senhora trouxe essa visão que, mesmo fora da EBD, ele continua sendo... você precisa ver ele como um aluno, cuidar dele. E eu não tinha essa visão. A minha visão era, terminou a EBD, cada um segue seu rumo, domingo estamos de volta. E depois, até conversando com um irmão que faz seminário também, eu conversando com ele que eu não tinha essa visão, não tinha esse cuidado. Mas nesse módulo, desde o primeiro módulo, que passei a enxergar de outro ângulo, não só a escola bíblica, os alunos da escola bíblica, mas aqueles que são liderados por você em qualquer grupo, né? Grupo de mulheres, de jovens. Então, o nosso cuidado ele permanece diário, dentro ou fora da sala de aula, permanece. Então, só tenho a agradecer por tudo que a professora tem passado para a gente, e para mim tem sido bênção. Amém. Não tenho participado muito assim na questão de conversa e tudo, às vezes eu vejo que a professora diz, está tudo calado e tudo, mesmo com a câmera fechada, mas eu estou sentada aqui assistindo, observando. Amém. Obrigada. Fico feliz, né, de Deus ter ampliado a visão, né? Isso deixa a gente que é professor alegre, né, de saber que houve um feedback, né, e que em algum momento Deus falou com alguém, né? É a questão, né, que a gente não pode esquecer. Quem tem o dom do ensino, o dom fica com ele 24 horas por dia. Deus não tira. Saiu da sala da escola dominical, tirei o dom. Não, o dom Deus deu, e esse dom é um ministério que a gente tem para desenvolver, né? Até que ele venha, ou até que a gente vá encontrar com ele, né? Amém. Ângelo, você assistiu todas as aulas, Ângelo? Assisti, só falta assistir o início dessa de hoje, mas as outras 4 eu já assisti. Como eu disse, a senhora estava em uma reunião, aí eu... Foi, você tinha dito, sim. Tá certo, então. Então, tá joia, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo módulo aí, se Deus quiser, a gente se encontra. Amém, obrigada. Foi enriquecedor, viu? Amém, Lola. Amém. Deus abençoe vocês aí. Ainda bem que a gente tem a senhora pertinho, viu, professora? Eu e a Alice, que a gente vai aperrear muito ainda. Pode aperrear, estou aqui. Quando eu puder servir, estou aqui.
Então tá Tudo vai bom, para a igreja. gente. Um abraço para Tchau, gente. Fica com todos. Deus.